Fala galera da Igreja Evangélica Livre. Puxa, que prazer, que privilégio poder compartilhar com vocês mais um pouquinho da Palavra de Deus. Já tive em duas ocasiões, em duas programações com vocês. Uma foi lá em Caraguatatuba e a outra foi no Balneário de Camboriú e foi muito legal. Um grande prazer conhecer toda essa galera e eu espero que esse tempo aqui seja um tempo bom, né? Já agradecendo ao meu brother Lucas, pastor Lucas, pelo convite, né? Sempre um privilégio mesmo poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo. E eu queria hoje falar sobre um profeta que não é tão conhecido assim, né? É um profeta pequeno. Talvez você nunca leu o livro de Abacuque, mas é um livro pequeno, são 3 capítulos só, mas é um livro sensacional. É um livro que eu gosto muito, é um livro que fala ao meu coração e ele nos ajuda, né, nesse tema de permanecermos fiéis até o fim. Né? Alguém que estava lutando com uns perrengues que talvez a gente nunca vai passar na vida. Né? Ele estava vivendo num momento difícil de Israel, onde o povo de Israel estava vivendo longe do Senhor. E aí nós vemos o profeta trocando ideia com Deus, diferente até dos outros profetas, onde eles recebem a palavra do Senhor e eles vão confrontar o povo, né? Via de regra, o povo está vivendo longe dos caminhos do Senhor, né? E nada diferente, né, do que a gente costuma ver. Mas aí é interessante que nesse livro ele começa a trocar uma ideia, né? Ele começa a bater um papo, é um diálogo do profeta com Deus, né? Ele começa a perguntar de uma perspectiva assim até pessoal, né? De perplexidade de tudo que está acontecendo, não é de um ponto de vista teológico ou filosófico, né? Como alguém que está assim, não entendendo o que está acontecendo, ele começa a conversar com Deus e a gente se coloca no lugar dele, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades, né? Veio a pandemia aí, graças a Deus o negócio está começando a abrir. Mas eu não sei, né, o quanto que você sofreu, tem sofrido, quantas pessoas você conhece que perderam emprego, né, perderam familiares ou até a própria vida. Mas esse mundo ele é cabuloso, né? E Abacuque ele pergunta para Deus, né, qual que é o plano, e Deus fala qual é o plano, e ele desejou nunca ter conhecido o plano. Né? Tipo, Deus, parece que eu não curti, né? O que você vai fazer? E Deus está falando, fica quieto, eu sei o que eu estou fazendo. Deus, mas eu não tenho certeza que o que você vai fazer é bom. E Deus fala de novo, fica quieto, confia em mim. E aí Abacuque então, no capítulo 3, decide ficar quieto e confiar em Deus. E esse é o resumo do livro de Abacuque. Deus, o que você está fazendo? Eu sei o que estou fazendo. Deus, o Senhor tem certeza do que você está fazendo? Eu tenho certeza do que está fazendo. Ele, então, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor sabe o que está fazendo. Pois é isso mesmo. Então, Abacuque, ele não queria ouvir aquilo de Deus. Ele tinha, como todos os profetas, né, o povo deu esse senso de justiça própria. Nós somos o povo de Deus, como assim está acontecendo com o seu povo? E nós sabemos que não há um justo sequer. Deus ele olha para todos injustos e só existe um justo, Jesus Cristo. E Abacuque está falando, eu não estou acreditando que o Senhor está enviando esse povo pagão para destruir o seu povo. O seu povo. E Deus está falando, pois é isso que vai acontecer. E Abacuque então, ele aprende a confiar em Deus. O tema central do livro de Abacuque é a fé. Deus está perguntando, na verdade, para Abacuque, você confia em mim? Deus, mas e as coisas as coisas que vão acontecer? E o mundo, né? E eu me pergunto, e o meu trabalho, os meus estudos, né? A minha saúde, e a pandemia, e o mundo do jeito que está? Não é essa a pergunta. Não muda o foco. Deus está perguntando, você confia em mim? Você confia em mim? Eu quero ler com vocês um versículo de Abacuque, está lá em Abacuque 2:4. Creio ser o versículo-chave do livro todo e um dos versículos-chaves da Bíblia toda. Abacuque 2:4.
um dos versículos mais importantes da Bíblia. Diz o seguinte: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Outra versão vai dizer: o ímpio está envaidecido, mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. E aqui nós temos que entender que não é por causa da fidelidade do homem, de Abacuque, mas é por causa da sua fé em Deus, por causa da sua confiança em Deus. Então, nós vemos um tema central aqui: a confiança em Deus. O ímpio ele está envaidecido, ele está ensoberbecido, ele se acha mais do que ele é, ele confia mais nele, na criação, do que no próprio Criador. Mas o justo, aquele que confia em Deus, e nós somos justificados pela fé naquele que é o justo, pelo aquele que nos justifica, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, nós temos que confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda nada. Abacuque ele está de queixo caído do que ele viu, que Deus revelou para ele, do que Deus falou para ele, e ele não está entendendo nada, e ele está: Deus, eu não sei. E muitas coisas acontecem, a gente senta no lugar de Abacuque, a gente fala: Deus, eu não estou entendendo, eu não sei porque essas coisas estão acontecendo. E Deus então ele chama a atenção de Abacuque: confia em mim. E é sobre confiar em Deus. Confiar que o plano dele é soberano, o plano dele é sábio, o plano dele é amoroso. Você confia em Deus, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você está passando por dificuldades. E isso que Abacuque está aprendendo. Deus está falando para ele: confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Pessoas orgulhosas confiam nelas mesmas, mas o justo viverá pela fé. E a fé ela é como um músculo. Ela é trabalhada. E via de regra ela é trabalhada nos perrengues. É muito difícil a gente crescer quando as coisas estão dando tudo certo, quando as pessoas estão batendo nas nossas costas: você é o cara, quando as pessoas estão te chamando. Quando tudo está dando certo, é difícil a gente crescer. Pelo contrário, a gente se orgulha, a gente se ensoberbece. Agora, quando a gente passa pelo perrengue, Deus ganha a nossa atenção. Deus revela os nossos ídolos e entra então com a sua graça, que começa a trabalhar na nossa fé como um músculo. Isso dói, mas nós vemos então que essa fé ela vai sendo fortalecida. E a gente continua, a gente permanece fiéis. É muito fácil permanecer fiel a Deus quando as coisas estão dando certo. Em Deus então ele vem, ele manda os perrengues e a gente começa a aprender, a gente começa a crescer na fidelidade a Deus, numa vida fiel a Deus, independente das circunstâncias. Existe uma máxima na Bíblia: não tem como chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. No pain, no gain. Não tem jeito. Mas pela graça, Deus ele trabalha na nossa vida. E aí então Abacuque, ele sofre, ele reconhece a soberania de Deus, ele se submete a ela, ele aprende a confiar em Deus, independente do que acontecer, até o fim. E Abacuque 3, 17 a 19 diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Nós vemos aqui que a força de Abacuque, a fé de Abacuque, ela é dada por Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, nós vivemos pela fé. Nós permanecermos firmes, mas não na nossa firmeza e não na nossa fé, mas sim na fé dele, na firmeza dele. A mesma graça que nos salvou,
ela continua nos guardando. A mesma graça que nos salvou, ela continua fazendo com que a gente persevere até o fim. E graças a Deus por isso. Não pela minha fidelidade, mas pela fidelidade daquele que começou uma obra na minha vida, que começou uma obra na sua vida, e ele vai completar até o fim. A nossa fé é uma fé de Deus, que vem de Deus. Não é uma fé pagã. Deus, eu te sirvo até enquanto as coisas estão indo bem. A partir do momento que as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo da maneira como eu quero, eu vou pôr em prática então o famoso eu abandono. Não. A nossa fé é uma fé de Jó. O Senhor me mata, eu continuo te servindo. Eu continuo confiando no Senhor. É uma fé de Abacuque. Sem fome, sem comida, sem ter o que fazer, eu continuo confiando no Senhor. E isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. A gente olhar para esses personagens bíblicos, passando por coisas que a gente nunca imaginou passar e talvez a gente nunca vai passar, e eles permanecem firmes. Não por causa da fidelidade deles, mas por causa da fidelidade de Deus, que vai nos levar pelos braços até a terra prometida. Nós passamos por desertos. Esse mundo é cruel, esse mundo é duro, mas Deus, ele vai nos levar até o fim. Eu sempre lembro da tempestade, né? Os discípulos no barco, e aí o texto bíblico diz que quando Jesus Cristo ele entra no barco, ele acalma a tempestade e ele leva o barco até o final. E quando Jesus Cristo diz para aqueles discípulos, entrem no barco e vão até o outro lado, eles iam até o outro lado. Não interessa o que acontecesse. Podia ser a pior tempestade, mas quando Jesus Cristo disse, vocês vão entrar no barco e vão até o outro lado, isso vai acontecer. Da mesma forma, ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode roubar a nossa salvação. A salvação não dependeu de nós para ganharmos, e não depende de nós para perdermos. Nós seremos fiéis até o fim, por causa dele, por causa que ele é fiel. Que verdade maravilhosa, né? Então, é aquela coisa, Abacuque aprendeu com Deus, né? Sem comida, amém, eu estou salvo. Ele se alegrava na salvação e não nas coisas desse mundo. E o que fazia ele permanecer fiel era a alegria na salvação. Então, imagina aí, tem o pão com presunto, queijo, requeijão, amém, eu pertenço ao reino. Tem só o pão e o requeijão, amém, eu pertenço ao reino. Tem só o pão, amém, eu pertenço ao reino. Não tem nem o pão, não é fácil, mas amém, eu pertenço ao reino. E por causa da fidelidade dele, logo, logo, nós estaremos todos juntos no lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais a presença do pecado, mas sim a presença de Deus eternamente. Eu queria encerrar com um versículo onde o autor de Hebreus, eu creio que é Paulo, ele cita Abacuque 2,4 e ele enfatiza a necessidade de permanecermos firmes nos momentos de dificuldade. Está lá em Hebreus 10, eu vou ler dos versículos 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós capota, mas não breca. Nós chegaremos. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Graças a Deus por essa verdade.
por Jesus Cristo, que garante a nossa salvação. Então nós permanecemos fiéis até o fim, baseado nessa verdade, e não nas circunstâncias, não naquilo que a gente vai ganhar, mas naquilo que a gente já ganhou. E que preciosa verdade nós temos em Jesus Cristo. Nós vamos passar pelos mesmos perrengues que todo mundo passa, mas diferente, confiantes, como Abacuque, como Jó, e como muitos irmãos que a gente conhece, que já passaram por sofrimento e continuam perseverando, fiéis até o fim. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós temos algo precioso nas mãos. Então meu desafio para vocês jovens, usem da sua juventude, de toda a habilidade, o dom, o tempo, todos os recursos que Deus lhe deu para pregar essa verdade. Nós vivemos num mundo perdido, um mundo pluralista, onde ninguém sabe qual é a verdade. Até parece Pilatos perguntando para Jesus qual é a verdade. Nós temos a verdade. Nós temos as respostas das perguntas fundamentais da vida. O Senhor Jesus te chamou de sal da terra, luz do mundo. Você tem a resposta. Você tem a resposta para esse mundo caído, para esse mundo perdido. E glória a Deus por isso. Isso nos enche de esperança, de confiança, de fé naquilo que Jesus Cristo fez para nós e no propósito que Ele nos deixou. Porque o mundo se resume nisso. Em responder uma pergunta. Você confia em mim? Porque o ímpio, ele está envaidecido, ele está perdido, mas o justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque a sua palavra nos lembra constantemente de quem nós somos em Cristo Jesus, do que o Senhor fez por nós e da garantia de que o Senhor nos levará até o fim. Senhor, muito obrigado porque muito em breve nós estaremos face a face com o Senhor. E por causa da garantia do seu Evangelho, da garantia do que o Senhor fez por nós, de que o Senhor morreu, viveu a vida que eu não poderia viver e morreu a morte que eu merecia morrer, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, eu não enfrentarei a morte eternamente. Pai, muito obrigado, porque isso nos impulsiona a viver uma vida que agrada a Ti, a viver confiantes, independente da circunstância. E mais do que isso, Pai, nos use como instrumentos para levar essa mensagem que tem poder de salvação para todas as pessoas que o Senhor colocar na nossa frente. Nós pedimos e Te agradecemos, louvando o Senhor, Te bendizendo por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pessoal, muito legal. Muito obrigado pelo tempo juntos. Desculpa aqui o estúdio, eu tive que me virar nos 30. Lá na igreja tinha muito barulho. Aqui em casa também tinha. A gente colocou todas as crianças. Eu tenho 3 filhos lá na sala. E tem esse background aqui do meu quarto. Mas é o que a gente tinha, o que dava para fazer. Mas isso não é o mais importante. Graças a Deus pela palavra de Deus. Eu espero que a gente saia daqui desafiados. Desafiados e animados com tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer por meio de nós. Amém? Deus abençoe. Lucão, mais uma vez, cara, grande abraço. Um prazer imenso poder investir esse tempo com vocês aqui. Grande abraço. Valeu!